Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre algumas opções de reforços para o Remo no decorrer dessa temporada, algumas opções que estão livres no mercado e tudo mais, que eu vejo que poderiam ser baita contratações, né, para esse ano. É claro, alguns que seriam mais viáveis, outros nem tanto, mas eu vejo ainda que com essa janela até o mês de setembro, a Série B indo até dezembro, né, desse ano, e esses jogadores livres podem ser registrados mesmo depois do prazo, ainda acho uma boa opção, como por exemplo no caso aqui do Paulinho, que tem 31 anos e só jogou aqui no Brasil lá na base ainda do Bahia em 2012. Ficou um ano aí nos Emirados Árabes, um ano e meio basicamente, onde somou no total 37 jogos, 5 gols e 7 assistências. Não foi um titular absoluto, tá aqui um mapa de movimentação dele, um meia que cai pelo lado direito também, enfim, um jogador que se destacou bastante lá no futebol português, no Portimonense, né, de Portugal, onde ficou durante 5 temporadas basicamente em Portugal. Foi muito bem no Portimonense, foi comprado pelo Porto e não deu tão certo assim, né? Pra você ter uma ideia, ele foi comprado por 3 milhões de euros em 2018 pelo Porto e não foi bem, até ser emprestado novamente ao Portimonense, última temporada em 2018 e 2019, 6 gols em 21 jogos, em 28 jogos, além de uma assistência. Foi pro futebol chinês, ficou 4 anos por lá e mais um ano e meio nos Emirados, né? Então, canhoto, 31 anos, não tá velho, né? 36, 37 voltando pro Brasil. Acho que pode ser sim uma baita alternativa. 1,69m, canhoto, enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer, se é uma boa alternativa ou não para o decorrer dessa atual temporada. Então um nome aí, né, por exemplo, que pouca gente conhece e que está aí à disposição no mercado. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever aqui embaixo. Conto com a sua ajuda para chegarmos a essa marca no YouTube, que é de 70 mil inscritos. Então se você está assistindo e ainda não se inscreveu, conto com o seu like, com a sua inscrição e bora aí então rumo a essa marca dos 70 mil, combinado? Bom, mais uma opção de zagueiro ou volante, né? O Jailson, 29 anos, estava por último aí no Celta de Vigo. Não seria uma contratação fácil, mas como o Remo está brigando na parte de cima da tabela, isso pode ser sim um diferencial muito grande para conseguir contratações pontuais, ainda mais agora nesse meio de temporada. E ele está livre, né? Não tem nenhum clube depois dessa passagem dele de 2 anos no Celta de Vigo, sendo um reserva, né? Então, no total ele somou 30 partidas, um gol e uma assistência. Não foi muito bem, mas ainda assim ficou um tempo, né, lá no futebol espanhol. Ele que é bem conhecido aqui no Brasil, conquistou Libertadores, Copa do Brasil pelo Grêmio, onde foi muito bem, comprado por 5 milhões de euros pelo Fenerbahçe lá da Turquia. Não foi muito bem na Turquia, foi por 4 milhões de euros na China, onde só ficou um ano e meio, né, teve problema de Covid e tal, rescindiu seu contrato e voltou para o Brasil, onde foi muito mais um reserva no Palmeiras, né? Então, pelas passagens dele recentes, sendo muito mais reserva, não sei se ele teria espaço, não diria na Série A, né? Mas eu falo em um alto nível, né? Por exemplo, um Atlético Mineiro, um Flamengo, um Internacional, um Cruzeiro. Não sei se ele caberia mais nesses clubes, independente se ele fosse jogar como zagueiro ou volante, que é as duas funções que ele mais fez também lá na Espanha, né? Então não vejo ele com esse mercado. Agora, né, por Juventude, por alguma outra equipe, por exemplo, o Vitória, precisa de uma contratação pontual, talvez. Mas eu vejo ele hoje com mais mercado na Série B, Goiás, um Curitiba, um Atlético Paranaense, enfim, que tem uma boa condição financeira. E aí o Remo também entraria nessa história, por que não? Eu acho uma boa opção. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Outro também, só uma passagem rápida, é o Natan, né, que rescindiu com o Grêmio. Tem especulação dele envolvendo o Ceará, tá? Vale lembrar que o contrato dele até o final desse ano com o Grêmio, eles chegaram a um acordo para rescisão, até porque nessa temporada só tinha entrado em campo 4 vezes, 2024 só 17 jogos e 2023 26 partidas. Então definitivamente não foi uma boa contratação, apesar de alguns bons momentos, né, que ele viveu no Atlético Mineiro. Não é à toa que na época o Atlético chega a comprar ele por, nossa, foi isso tudo, né, 3 milhões de euros pelo empréstimo e mais 3 milhões de euros pela compra, né? Enfim, mas realmente ele chegou a ter uma fase interessante no Atlético, que não recuperou, né, esse seu investimento. Foi emprestado depois para o Fluminense, desempenho razoável em 2022, 38 jogos, 3 gols e 2 assistências, e aí agora essa passagem bem ruim no Grêmio, que na minha opinião na Série A, não sei se ele teria tanto espaço assim agora em clubes da primeira prateleira, né, que vai brigar por Libertadores. O Ceará foi um dos clubes que demonstrou interesse, ainda vejo ele com muito espaço na primeira divisão, então não vejo uma contratação viável nesse momento, apesar de alguns de vocês terem me perguntado. Vale lembrar que ele é revelado no Atlético Paranaense, mas o clube que está também na Série B não demonstrou interesse, pelo menos pelo que eu vi de oficial, na contratação do jogador. Mais um aqui também, meio campista, não acho que seja uma negociação fácil, mas por que não pensar, é o Lincoln, que tem 26 anos de idade,
curiosidade aleatória, ele é o jogador até hoje mais novo a marcar na história da Copa do Brasil. Ele marcou com 16 anos, né? Mais novo do que o Vitor Roque, o Neymar, o Estevão, naquela Copa do Brasil, quando estava ali em 2015, né? Pra você ter ideia, o cara tem 26 anos e marcou um gol como profissional há mais de 11 anos atrás, quase 11 anos, né? Foi no início de 2025, no início de 2015, né? Então vai fazer quase 11 anos aí que ele marcou esse primeiro gol dele. Até tô tentando pegar aqui, ó. Foi no jogo contra o Campinense, Grêmio Campinense, em abril de 2015. Rapaz, tem muito tempo. Fez toda a categoria de base na seleção brasileira, mas apesar disso, não conseguiu ir muito bem pelo Grêmio no profissional. Só somou 5 gols no profissional e logo depois foi emprestado, né, para o América Mineiro e aí foi para o Santa Clara de Portugal, onde aí sim conseguiu ter mais destaque, né? Foram 3 anos muito bem, crescendo de produção, inclusive, né, na última temporada, 7 gols, 8 assistências, o que ele foi especulado em clubes da Inglaterra, de Portugal, da Arábia, mas ele acabou indo, foi para o Fenerbahçe da Turquia e não conseguiu dar tanto resultado, né? 3 milhões e meio de euros, quase 23 milhões de reais na época. Não foi bem no primeiro ano, no segundo ano foi emprestado para o Bragantino, onde teve uma boa participação em 2024, 49 jogos, 5 gols e 4 assistências, para um meia de criação até que está razoável. E aí foi emprestado para o Hull City nessa reta final da temporada, onde ele foi um reserva na segunda divisão do futebol inglês. Então, eu acho que pelo bom desempenho dele no ano passado, ainda vejo ele com algum mercado na Série A. Não acho que ele é totalmente, nossa, não cabe em nenhum time. Não, acho que ainda cabe. Mas dependendo, né, se o Remo quisesse uma baita contratação, tá, um jogador que seria uma boa sim. Lembrando que ele tem contrato ainda com o Fenerbahçe, se eu não estiver enganado. Não, chegou uma rescisão de contrato, tá? Ele tá livre, tá? Eu até tinha feito essa pesquisa só com jogadores livres, então foi isso. Ele rescindiu o contrato com o Fenerbahçe, que ainda tinha mais um ano de duração, né? Foi um contrato de 5 anos, tinha cumprido 3, e aí chegou um acordo de rescisão. 26 anos só, tá livre. Enfim, vai depender muito, né? Mas é um nome aí que o Remo fez muitas contratações nesse ano que eu não estava esperando. Talvez o Lincoln aí não possa ser uma dessas, combinado? E pode deixar sua opinião, né? O que você tem a dizer, se avaliaria como positivo ou negativo. E o último aqui é o Daniel Bessa, que é um nome também que não jogou muito aqui no Brasil, apenas uma passagem profissional no Goiás em 2020, naquela ocasião na Série A, 5 gols em 23 jogos, contando também Sul-Americana nesse período, né? E aí estava por último nos Emirados Árabes, um time chamado Al Ittihad Kalba. Não conheço não, viu essa logo aqui deles, ó. Acho que eu já vi uma vez, mas saber o que esse time faz, quem que contratou, eu estou por fora. Mas um clube que tinha uma boa condição financeira, né, e tal, foi titular por lá. E aí tem proposta, inclusive, para renovar ou para seguir nos Emirados. Porém, o empresário dele, pelo que eu vi, estava oferecendo ele para alguns clubes aqui no Brasil. Primeira prateleira aqui do Brasil, não sei se ele cabe não. Porém, ele é revelado no Curitiba e passagens no Atlético Paranaense, tudo na base, né? Sub 15, 13, 17, enfim. Desde quando ele era criancinha. E aí, esses dois clubes estão na Série B. Então, certamente ele pode se ver com bons olhos a segunda divisão. E o Remo brigando na parte de cima, né? Melhor do que o Atlético Paranaense hoje, por exemplo. Por que não imaginar? Na última temporada foi titular absoluto, né? No total 27 jogos, só ficou 4 jogos no banco durante toda a temporada, 5 gols e 5 assistências, 23 e 24, temporada retrasada, né? Foi ainda melhor, 14 gols e mais 8 assistências, então a participação de, 23 jogos e de participação em gols em 30 partidas, né? E eu não acho os Emirados, é uma liga mais fraca do que a Arábia Saudita e tal, mas ainda assim, os Emirados Árabes Unidos, né, no caso, tem uma liga razoável. A Copa deles lá, que é muito mais importante, a Libertadores dele, é um campeonato bem difícil. Enfim, acho que poderia sim ser uma boa. Não, igual eu falei, né? São baita nomes, mas não sei até que ponto viável para a Série B. Talvez o Paulinho aqui seja o mais viável deles. E eu acho que também é um bom jogador. É um dos mais novos, né? Atrás apenas do Lincoln, que tem 26. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer. Vai estar aqui na tela final outras sugestões de vídeos que eu já trouxe relacionados para vocês aqui no canal. E nos vemos numa próxima. Valeu!